Bem-vindos ao Debate. A discussão de hoje se concentra em um momento que eu diria ser crucial, 4 de fevereiro de 2026. É a data que marca o fim do Tratado New START, que era, na prática, o último acordo de controle de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia. O material que a gente analisou levando uma questão, assim, fundamental. O fim desse tratado representa uma falha catastrófica que nos empurra para uma nova era de incerteza e risco nuclear? Ou foi, na verdade, o colapso inevitável de uma estrutura já obsoleta, forçando uma reavaliação necessária, ainda que muito perigosa, da segurança global? Eu vou argumentar que o fim do New START é um desastre para a estabilidade global, removendo o último freio de uma corrida armamentista e nos mergulhando no que estão chamando de apagão estratégico. E eu vou defender que, embora seja arriscado, sim, o fim do tratado foi uma consequência inevitável. Sua estrutura bilateral simplesmente se tornou inadequada para lidar com a realidade geopolítica do século XXI, que é trilateral, especialmente com a ascensão da China. O tratado não foi exatamente desmantelado, ele, no fundo, se tornou irrelevante. A uma posição parte de um princípio bem simples. Pela primeira vez em mais de 50 anos, as duas maiores potências nucleares do mundo operam sem qualquer limite legal ou técnico sobre seus arsenais estratégicos. O New START, veja bem, nunca foi sobre um desarmamento idealista, mas sobre algo muito mais prático, mais essencial: previsibilidade. Os limites eram claros, né? Eram 1.550 ogivas estratégicas implantadas e 800 lançadores. Mas o mais importante, até mais que os números, era o seu rigoroso regime de verificação. Ele eliminava o que os estrategistas chamam de medo do desconhecido. Sem dados, a paranoia do pior cenário, ela floresce. Você passa a presumir que seu adversário está, secretamente dobrando o arsenal e aí você age de acordo. O tratado impedia isso. Com o fim dele, a regra do jogo deixa de ser a confiança verificada, sabe? E passa a ser a incerteza absoluta. A gente entra numa era onde a única garantia de segurança é a capacidade de aniquilar o outro. Olha, eu vejo por um ângulo completamente diferente. Você chama o tratado de um pilar de previsibilidade, mas eu o vejo como uma relíquia da Guerra Fria. Quase uma espécie de cobertor de segurança que nos dava conforto, sim, mas já não nos protegia do frio real. O maior e, na minha opinião, fatal defeito dele era ser um acordo estritamente bilateral desenhado para um mundo que, convenhamos, não existe mais. Um mundo com só 2 protagonistas nucleares. Hoje, o ator mais dinâmico e, francamente, mais desestabilizador no cenário é a China. Pequim está expandindo seu arsenal numa velocidade sem precedentes, com projeções que indicam 1.000 ogivas até 2030, e se recusa terminantemente a participar de qualquer negociação. Manter o New START em vigor significava, na prática, algemar os Estados Unidos e a Rússia a uma paridade artificial, enquanto a China operava com total liberdade. O colapso não foi uma escolha. Foi um resultado matemático de um impasse trilateral que não tinha solução. A segurança global não foi sacrificada agora. Ela já vinha sendo erodida há anos. E o tratado, na verdade, nos impedia de ver isso. Mas a consequência imediata e mais desastrosa dessa sua inevitabilidade é o fim do regime de verificação. Isso não é um detalhe técnico, é a essência do problema. Estamos falando do fim das 18 inspeções anuais presenciais, a espinha dorsal do acordo. Inspetores podiam, literalmente, ir a um silo de míssil na Sibéria ou em Montana e contar as ogivas. Agora a gente depende exclusivamente de inteligência indireta. Isso é perigosíssimo. E qual era a alternativa? Manter um sistema que nos dava uma visão cristalina de um adversário, enquanto nos deixava completamente cegas para o outro, que é justamente o que mais cresce? A alternativa era manter o canal de dados que funcionava. Satélites podem ser enganados com camuflagem, com senhuelos.
Espionagem está sujeita a erros crassos de interpretação, a desinformação. Nós perdemos a troca de dados em tempo real, as notificações sobre testes de mísseis, sobre grandes movimentações de bombardeiros. Esses eram mecanismos essenciais de descompressão que evitavam que um exercício militar fosse confundido com o prelúdio de um ataque. O risco de um erro terminal, sabe? De uma escalada acidental baseada em dados ruins aumentou exponencialmente. Nós estamos num apagão estratégico com a Rússia. Isso é um fato. Eu entendo perfeitamente o seu ponto sobre a perda de dados russos, de verdade, e não nego o risco que isso acarreta. A questão é de prioridade estratégica. Essas inspeções nos últimos anos criavam uma falsa sensação de segurança. Tínhamos dados precisos quase em tempo real sobre um adversário previsível, mas um apagão completo e deliberado sobre a China. A verdadeira vulnerabilidade estratégica dos Estados Unidos, por exemplo, não era mais a incerteza sobre o arsenal russo, mas a certeza de que eles não sabiam quase nada sobre o arsenal chinês. O tratado nos distraía. Ele focava a nossa atenção na ameaça do século XX, enquanto a do século XXI se consolidava nas sombras. Era como contar meticulosamente as árvores na floresta russa, enquanto a floresta chinesa crescia descontroladamente ao lado, pronta para nos engolir. Mas uma coisa não exclui a outra. Manter a estabilidade com a Rússia não impedia de lidar com a China. Agora, nós não temos estabilidade com ninguém. O fim do tratado é o gatilho explícito para o que a gente pode chamar de corrida armamentista 2.0. E esta é muito mais perigosa, mais instável que a primeira. A corrida da Guerra Fria era, em grande parte, numérica. Esta é qualitativa, tecnológica. Mas essa corrida já não estava acontecendo? Você não pode culpar o fim do tratado por algo que ele já era incapaz de impedir. Ele impunha limites que agora não existem mais. Sem um teto, a Rússia, se sentindo ameaçada pela OTAN, pode se sentir compelida a expandir seu arsenal para 3.000 ogivas. E isso, por sua vez, força os Estados Unidos a recalcular sua capacidade de dissuadir tanto a Rússia quanto a China, talvez mirando 4.000 ogivas. E aí entramos na tecnologia. O fim do acordo legitima e acelera o desenvolvimento de armas desestabilizadoras que o tratado mal conseguia classificar, como os mísseis hipersônicos à vanguarda, que são quase impossíveis de interceptar, ou os torpedos nucleares autônomos Poseidon, que são essencialmente drones submarinos apocalípticos. A pressão interna no Pentágono para instalar múltiplas ogivas, os MIRVs, nos mísseis Minuteman III, ela se torna quase irresistível. É a forma mais barata de multiplicar o arsenal rapidamente. Olha, eu não me convenço com essa linha de raciocínio porque ela inverte a causalidade. A Rússia desenvolveu o Avangard e o Poseidon enquanto o New START estava plenamente em vigor. Ele não os impediu. A China está construindo centenas de novos silos de mísseis e o tratado não tinha nada a dizer sobre isso. A pressão para modernizar a tríade nuclear americana não surge com o fim do tratado, mas com a necessidade estratégica de dissuadir duas potências nucleares rivais simultaneamente, algo para o qual o arsenal atual, projetado para um único adversário, não serve mais. O fim do acordo apenas expõe uma realidade que ele já não conseguia mais conter. Ele não causou a corrida, ele era a última peça de uma arquitetura que já estava sendo demolida ao seu redor. A doença já estava lá. O fim do tratado foi só a declaração oficial do óbito do antigo regime de controle. Mesmo que você esteja certa sobre a cronologia, você ignora o impacto simbólico, que é tão devastador quanto prático. O fim do New START é o prego no caixão do Tratado de Não Proliferação, o TNP. Por décadas, a grande barganha do TNP foi a seguinte: as nações não nucleares abriam mão de ter a bomba e, em troca de um compromisso das potências nucleares de buscar o desarmamento gradual. O New START era a última prova tangível de que essa promessa, ainda que lenta, ainda que imperfeita, tinha algum fundo de verdade. Mas que verdade era essa se o sistema já não refletia a realidade do poder global? Era a verdade de que havia um processo, um diálogo. Agora, a mensagem enviada ao mundo é brutalmente clara. Regras são para os fracos, armas nucleares são para os fortes. Isso dá um cheque em branco para potências regionais que já flertam com a bomba acelerarem seus programas.
Por que o Irã, a Arábia Saudita ou o Japão deveriam confiar em garantias de segurança de um sistema que está se desfazendo? E para o sul global, incluindo o Brasil, isso é terrível. Significa uma instabilidade econômica brutal, já que qualquer crise nuclear, mesmo distante, afeta os mercados. E significa uma perda total de relevância diplomática. Num mundo regido pela força bruta nuclear, a diplomacia multilateral simplesmente perde seu poder. Pois é, mas eu vejo justamente o contrário. Acredito que a credibilidade do TNP e do multilateralismo já estava em colapso, mas não por causa do fim do New START. Eles entraram em colapso pela incapacidade de se adaptar e incluir a China no regime de controle. A credibilidade do sistema foi corroída não pela ausência de um tratado bilateral, mas pela ineficácia da comunidade internacional em trazer um ator desse peso para a mesa. Continuar com um tratado que ignorava a terceira maior potência nuclear era uma ficção diplomática, não um pilar do multilateralismo. Era um teatro de segurança. A crise atual, embora perigosa, força uma conversa mais honesta e necessária sobre como construir uma nova arquitetura de segurança que reflita a distribuição de poder do século XXI, em vez de se apegar a estruturas enferrujadas do século XX. O risco é altíssimo, eu concordo. Mas a pretensão de que o antigo sistema ainda funcionava era talvez ainda mais perigosa, porque nos deixava complacentes. Em resumo, a minha posição é que essa conversa honesta está começando da pior maneira possível. Nós entramos numa era de dissuasão instável. Com menos regras, menos transparência e mais armas, o mundo se torna objetivamente mais perigoso. A retirada do último mecanismo de controle, do último canal de comunicação formal, aumenta drasticamente a probabilidade de um erro de cálculo com consequências inimagináveis. O apagão estratégico é real e estamos navegando no escuro em alta velocidade em direção a um penhasco que a gente não consegue ver. Grande risco, o antigo sistema de controle bilateral não era mais sustentável. Ele oferecia uma segurança ilusória ao focar em um eixo de conflito datado, enquanto ignorava o crescimento exponencial do poder chinês. O fim do tratado, por mais doloroso e arriscado que seja, força as potências a encarar essa nova realidade trilateral. O desafio agora não é lamentar o passado, mas construir um novo paradigma de estabilidade que seja mais resiliente, precisamente porque ele vai ter que se basear na distribuição real de poder no mundo e não em acordos que se tornaram obsoletos. Parece que nós dois concordamos, no mínimo, que a ausência de um framework de controle de armas é uma condição extremamente perigosa. Sem dúvida. A questão central que permanece e que o material nos convida a explorar é como gerenciar a desconfiança e o risco num cenário global tão complexo, onde os antigos manuais de segurança simplesmente não se aplicam mais. O perigo é real, mas talvez a clareza sobre a natureza desse perigo seja o primeiro passo para a gente encontrar uma nova solução.